Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos atualizar o timão porque agora está confirmado, é oficial. Yuri Alberto é jogador do Corinthians. Vai ficar, vai permanecer, o Yuri Alberto é do timão. Uma mega operação que envolveu uma série de jogadores e eu posso dizer para vocês que tem mais uma boa notícia além da permanência do Yuri. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, aquela dica, hein? Quer ficar por dentro de tudo que tá rolando no mercado da bola, que tá pegando fogo? Então você precisa ter o OneFootball. É jogador que chega, jogador que sai, os clubes contratando. Se você ativar as notificações do teu time do coração, você fica por dentro de tudo. Quer acompanhar também campeonatos internacionais que o OneFootball transmite sem pagar absolutamente nada? Tudo você encontra no OneFootball. Eu vou te explicar como. É só você acessar o link que está aqui na descrição e também no comentário fixado. Você baixa gratuitamente e serve para qualquer celular. Assim você fica por dentro de tudo que está rolando no mundo da bola, no mercado da bola, do teu time do coração. Não perde teu tempo. Baixa agora o OneFootball. O Corinthians oficialmente anunciou a permanência de Yuri Alberto, a aquisição em definitivo do jogador de 21 anos, centroavante, camisa 9, até 2027, dezembro de 2027, quando vai se encerrar o contrato agora em definitivo do jogador do Corinthians. Ele é jogador do Corinthians. O Corinthians adquiriu o Yuri Alberto, garantiu o Yuri Alberto junto ao Zenit da Rússia. Algo que a gente já sabia. O Corinthians já vinha costurando, mas agora confirmou. Parabéns à diretoria corintiana que não esperou o prazo terminar. Porque é muito comum nos clubes, não, ele tem um contrato de empréstimo aí até metade do ano e os caras ficam esperando, chegar lá na metade do ano, as coisas mudam, fica mais difícil, o cara fica sem contrato, tem que voltar para o clube. O Corinthians tratou de resolver. Foi um cara que chegou, se identificou, fez muitos gols, foi decisivo em vários momentos, é muito jovem, tem muito potencial, quer permanecer, e aí o Corinthians foi lá e falou, bom, vamos dar um jeito de manter esse cara. Não era fácil, ele tem um valor de mercado absurdo de 25 milhões de euros, um valor que o Corinthians não teria como pagar financeiramente, assim, né, desembolsar esse valor, e precisava compor um negócio com um clube que queria a volta do jogador. Porque o Zenit, desde o começo, não quis emprestar o Yuri Alberto. Emprestou porque era uma vontade do jogador voltar ao Brasil, porque, enfim, estavam acontecendo todo aquele problema da guerra lá na Rússia com a Ucrânia, e ele volta por empréstimo, recebe 2 jogadores, os 2 jogadores não empolgam, então o Zenit estava sempre contando com a volta do Yuri, pelo valor que eles pagaram pelo cara. Não teriam pago 25 milhões de euros ao Inter se eles não quisessem contar com o Yuri Alberto. Então era preciso muita habilidade do Corinthians em conseguir contornar esse negócio. E os caras conseguiram. Não foi um negócio tão ruim assim para o Zenit, tá? Que ficou com 50% do Yuri. É bom a gente esclarecer. O Zenit ainda detém 50% do Yuri Alberto. Então o Corinthians, que agora detém os direitos federativos do centroavante, se negociá-lo amanhã ou depois, e é uma possibilidade porque ele é muito jovem, se ele com 24, 25 anos vai estar um tempão aqui já arrebentando, vier uma proposta de fora, o Corinthians vai poder vender. 50% é do Zenit. Mas essa negociação ela envolveu mais situações, mais coisas. E eu vou dizer para vocês que tem mais uma boa notícia além da permanência do Yuri. Você já deve estar imaginando o que é, mas isso para mim me chamou a atenção e eu estou vendo muito pouca gente falar a respeito disso. Vamos lá. Vamos por partes. O Robert Renan realmente é uma perda, mas como eu já disse para vocês desde o início dessa negociação, não tinha como você não sofrer, você não sangrar, porque o Corinthians não tinha esse valor, então precisava fazer um modelo de negócio que ficasse bom também para o clube russo, senão não ia conseguir manter o Yuri Alberto. E o Yuri Alberto ele vale esse esforço porque centroavante custa muito caro, ainda mais com a capacidade técnica que ele tem e a capacidade física também. É um jogador completo, que tem muito a crescer ainda, talvez não, a gente não viu ainda o Yuri Alberto no auge. A gente está vendo um jogador surgir, que já correspondeu bastante no Inter, que já surgiu bem no Santos, que já chegou bem no Corinthians, mas ele ainda não está no seu auge profissional. Ele ainda não está no ápice da sua maturidade profissional. Então, percebam que esse cara ele ainda pode crescer e muito. E se o que ele entrega hoje é isso, bom,
Então a gente está diante realmente de um jogador muito promissor, muito promissor. E vale o esforço, porque não é sempre que você encontra um jogador desse quilate. Ainda mais com tudo que eu falei, identificado, a fim de ficar, matador e tudo mais. Robert Renan. Só tem um detalhe, gente. O Robert Renan já foi, 19 anos, jogou muito pouco, é verdade, fez um discurso no seu Instagram, dizendo que foi tudo muito rápido, agradecendo a torcida. É um talento, realmente. O Robert Renan, um zagueiro canhoto, muito promissor. Eu também acho que ele teria vida longa no Corinthians. Ou não, né? Acho que fatalmente o Corinthians teria que negociá-lo, porque ele terminou a temporada até como titular em vários jogos, e se ele tivesse uma sequência esse ano, seria muito difícil segurar ele até metade do ano. Ele seria vendido. Só que o Corinthians tem 55% do Robert Renan. Então, o Corinthians também, ao vender o Robert Renan, ao colocá-lo num negócio, não teria a totalidade do valor. E o Robert Renan, é fato, atraiu o interesse dos russos. Já foi, já está lá no Zenit da Rússia. A informação, ainda não confirmada, porque o Corinthians não confirma isso, né? E não confirma, inclusive, o valor, o percentual, mas o Corinthians ainda fica com uma parte do Robert Renan. Isso seria fundamental, porque é um jogador que vai bater no Zenit e vai fazer como porta de entrada para a Europa para poder ser negociado lá na frente. Então, ficar com uma parte do Robert Renan, mesmo que o Corinthians tenha pouco, 55%, se ficou com 10%, com 15%, 20%, lindo. É uma forma do Corinthians recuperar um valor ali na frente também. O Duqueiroz. O Duqueiroz vai na metade do ano. Então, é por isso que eu estou falando, o negócio é complexo, tá? O Yuri fica 50%, 50% Zenit. O Robert Renan foi agora. O Corinthians fica com uma parte dos 55% que tinha direito. O Duqueiroz vai na metade do ano. O Corinthians detém 90% do Duqueiroz, mas também vai ficar com uma parte. E talvez até uma fatia maior. Mas, como eu disse, os percentuais não foram revelados. O Duqueiroz, que talvez perca um pouco de espaço nesse começo de temporada, com outros tantos meio-campistas que o Corinthians tenha, mas de qualquer forma fica aqui até a metade do ano e depois se apresenta ao Zenit da Rússia. E também, como eu disse, o Corinthians fica com uma parte. O Ivan, goleiro Ivan, que foi na negociação de empréstimo por um ano, juntamente com a vinda do Yuri para o Corinthians, ele volta agora. O Ivan já retorna. Isso dentro da negociação feita para a permanência do Yuri Alberto. Por quê? Porque ele está sendo negociado ao Vasco da Gama, inicialmente numa compra, agora no empréstimo de uma temporada com opção de compra. Então o Ivan está voltando e já está indo para se apresentar ao Vasco da Gama. O Corinthians aposta muito no Carlos Miguel, esse gigante de mais de 2 metros de altura, que foi contratado para ser o terceiro goleiro, e ele, na saída do Ivan, acabou tendo mais chances porque o Donelli também recebeu uma ou outra oportunidade, e o Donelli é muito bom jogador também, mas acabou sentindo a pressão, o Carlos Miguel não. Então se aposta muito no Carlos Miguel, e ainda tem o Matheus Donelli, né? Então o Corinthians por isso está negociando o Ivan, que é também um ótimo goleiro, contratado junto à Ponte Preta, que está sendo negociado com o Vasco. E aqui, a principal notícia. O Mantuan está de volta, gente. O Mantuan volta no meio do ano, tá? Mas o Mantuan continua no Corinthians. Lembra quando a gente falava, quando o Mantuan logo foi para o Zenit e o Yuri chegou no Corinthians e o Yuri não estava marcando muitos gols e tudo mais, e o pessoal começou a sentir falta do Mantuan, porque ele estava no melhor momento dele no Corinthians quando ele é negociado, recupera de lesão e tudo mais, e aí começa a receber oportunidade. O Mantuan é um baita jogador. E é óbvio que a gente começou a cogitar que para a permanência do Yuri, o Mantuan fatalmente ficaria no Zenit. Que os caras que iam querer a permanência do Mantuan por lá. Então, tudo bem. O Corinthians estava meio que sacrificando o Mantuan para ficar com o Yuri Alberto. Ok, sacrificou o Robert Renan e o Duqueiroz, mas o Mantuan, um atacante polivalente, que pode fazer os dois lados do campo e ainda centroavância, com mobilidade, vai ficar no Corinthians. O Mantuan é jogador do Corinthians. Então o Mantuan volta na metade do ano e se soma ao ataque corintiano, que vai ter o Romero, que vai ter o Roger Guedes, que pode ter até outros jogadores, mas o Mantuan, com experiência agora de Europa, com a bola que ele estava jogando antes de sair, entrosado, inteirado ao elenco, com a velocidade que ele tem pelos lados, inclusive para recompor, para fazer o lado do campo, como poucos eu vi fazer no Corinthians nos últimos anos, o Mantuan estará de volta. Para mim, gente, essa é uma baita notícia.
Diante de coisas negativas ou de ponderações que a gente possa apontar nesse negócio, o Robert Renan, muito jovem, não sei o quê, só 50% do Yuri, papapá, o Mantuan vai voltar e vai ser jogador do Corinthians a partir do segundo semestre, quando as competições começam a se definir. E aí tem mais uma informação, tô falando que a operação é complexa, tem mais uma informação que para muitos soou como negativa, mas eu não acho não. O Pedro, de 16 anos, que iria disputar a Copinha, mas está com a Seleção Brasileira Sub-20 para a disputa do Sul-Americano, que disputou a Copinha do ano passado com 15 anos, que é uma das grandes joias do Corinthians da base. Calma, o Pedrinho não foi negociado com o Zenit, o Pedrinho não tem nenhuma porcentagem destinada ao Zenit, não. O Zenit apenas tem a preferência de compra do Pedrinho. Tá, Chico, mas espera aí, o Pedrinho vai jogar no Zenit, o Zenit já vai levar o Pedrinho. Não, não é nada disso. Ele só tem a preferência de compra, que é o seguinte. Chegou uma proposta de 30 milhões de euros do Nottingham Forest, que tá levando todo mundo aí, do Chelsea, do Real Madrid, sei lá, de quem quer que seja, 50 milhões de euros. O Corinthians é obrigado a consultar o Zenit. E o Zenit tem a prerrogativa de cobrir a oferta. É só isso, gente. É só isso. O Zenit tem a preferência de compra. Então, se alguém chegar para levar o Pedrinho, o Corinthians tem que ouvir o Zenit antes. É só isso. Isso diz mais respeito até ao destino do atleta do que ao dinheiro que o clube vai receber. Porque daqui a pouco o jogador se assanha para jogar na Espanha, na Inglaterra e tudo mais, mas vem o Zenit e diz assim, não, eu tenho a preferência, eu vou levar. E aí o jogador não tem o que escolher, não tem como decidir. Ele vai ter que jogar na Rússia. Entendeu? O Corinthians vai receber o valor, porque o Zenit tem a preferência de compra, mas não tem valor estipulado, não, ele tem uma multa rescisória avaliada em 50 milhões de euros. É isso. Agora, se um clube oferecer menos e o Corinthians quiser vender, a única coisa que ele tem que fazer é telefonar para o Zenit. Então, eu não acho ruim esse modelo de negócio. É apenas uma formalidade em que você agrada um pouquinho mais os russos para obter hoje um jogador que te resolve, que resolve o teu problema ofensivo, que é, no caso, o Yuri Alberto. Achei um baita negócio, apesar de ser complexo, apesar de ter várias pontas, eu achei que foi um modelo muito criativo que o Corinthians encontrou para poder adquirir e ficar com um jogador que promete ainda mais nessa temporada. Não sei vocês, eu tirei o chapéu para a diretoria do Corinthians. Quem anunciou tudo isso, primeiramente, foi o Zenit, tá? Nas suas redes sociais, e depois o Corinthians confirmou, ainda com algumas questões abertas, né, como os percentuais aí que ficam dos jogadores e tudo mais, mas o modelo é esse. O modelo de negócio é esse para que o Yuri seja jogador do Corinthians até 2027. Que acerto, hein? Não sei o que vocês acham. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!